Houve um cavaleiro, um homem de valor, que desde o tempo em que começou a cavalgar fora de sua cidade, amou a cavalaria, a verdade e a honra, a cortesia e a liberdade. Quer em solo cristão, quer em solo pagão. Foi sempre venerado por seu valor. O primeiro passo para compreender o colonialismo é separar o mito do motivo e reconhecer que frequentemente o mito é tão nobre que às vezes a afastá-lo parece um pouco obsceno. A imagem deste vitorioso cavaleiro faz-nos lembrar o mundo do xadrez, um jogo universal. O protótipo do jogo de conquista e de dominação. Uma metáfora do colonialismo. A ânsia do homem em se tornar influente ou dominador em terras tão distantes da sua é uma constante em toda a história. Os romanos, os franceses na África, os britânicos na Índia, todos tiveram estas características marcantes. A curto prazo, tudo é sucesso. A longo prazo, um fracasso. No final, tudo invariavelmente termina numa grande confusão, numa retirada geralmente súbita, um colapso sangrento tanto para os que partem como para os que ficam. O abandono das colônias sempre foi mais o resultado do crescente desinteresse dos colonizadores do que uma consequência do poderio dos colonizados. Todos os impérios modernos, como o espanhol, o britânico, o francês, o americano, o português, talvez até mesmo o holandês e o belga, poderiam ter sido mantidos se os cidadãos das metrópoles tivessem achado que isso era conveniente. Mas eles não estavam mais dispostos, como no tempo da conquista, a derramar seu sangue e dinheiro para manter as possessões estrangeiras. Além disso, e este é um ponto importante, não lhes interessava mais lutar para manter ocultos os verdadeiros objetivos de sua presença colonial. Os grandes profetas do capitalismo do século XIX, como Smith, Ricardo e outros, tinham surpreendentemente muito pouco a dizer sobre o colonialismo. Eles se limitaram a condenar o monopólio do comércio colonial, mas não os privilégios. Marx estava mais interessado. E suas ideias, se repetidas hoje em dia, certamente provocariam surpresa. Para ele, o colonialismo era não só necessário, como uma etapa valiosa para sair do feudalismo. Por isso, os ingleses na Índia podiam ser vistos como uma força progressista. Sempre se aceitou que as colônias contribuíram para a prosperidade do mundo capitalista. Mas também é verdade que dois países sem colônias, os Estados Unidos e a Alemanha, foram os que tiveram o maior crescimento industrial. Há 900 anos, quando o xadrez chegou à Europa Ocidental, suas peças pareciam uma realidade física, concreta. Na vida real, elas correspondiam aos cruzados e às cruzadas. O mito falava de homens imbuídos dos mais sagrados propósitos, comprometidos em salvar Jerusalém dos infiéis e resgatar os cristãos orientais do jugo turco em Constantinopla. O motivo real jamais era admitido: a terra e a fortuna. Ao pregar a primeira cruzada em Clermont, no ano de 1095, o Papa Urbano II sutilmente mencionou que na Terra Santa haveria boas terras à disposição dos cristãos. Era uma sugestão muito estimulante para os jovens francos, filhos de nobres sem terras. Assim, por trás da cruz, palpitavam corações no ritmo do velho anseio por bens imóveis. Alguns estudiosos chegaram a insinuar que o Pai Celestial estava preocupado também em encontrar emprego para os bandoleiros europeus. Era melhor tê-los na Ásia do que em casa, na Europa. Arnold Toynbee descreveu sem rodeios as cruzadas
como algo que faz parte da maior coleção de atrocidades já cometidas pelo mundo ocidental. As cruzadas rapidamente atingiram seu objetivo final. Jerusalém foi conquistada e com ela as terras, o que veio a reforçar ainda mais o compromisso com a cruz. O próprio Balduíno, o primeiro rei de Jerusalém, foi agraciado com uma bela propriedade em Edessa, ao sul da Turquia. Depois começou a enfraquecer o zelo colonizador das cruzadas. Em menos de um século, tanto Jerusalém como as terras estavam perdidas. Houve outras cruzadas e, por muitas vezes, nos relatórios enviados a Roma, os cruzados afirmavam que uma luz brilhava no final do túnel. Passado mais um século, no entanto, só restavam algumas bases ao longo da costa. A de Acre era a mais importante delas, mas em 1291 foi tomada de assalto pela última vez. A mesma situação se repetiria 7 séculos mais tarde em Saigon, na Argélia e em Angola. Um estudioso israelita comentou há pouco tempo que a principal arma de terror daquela época, o chamado fogo grego, foi o precursor químico e militar da atual bomba de napalm. Os sitiadores de Acre prometeram um banho de sangue aos cristãos que sobrevivessem. E promessas como essa, naquela época, eram levadas muito a sério. Tal como ocorreu mais tarde em Saigon, planejar uma retirada teria sido admitir antecipadamente a derrota. E assim, no último momento, sobreveio a anarquia total na fuga precipitada. Aquelas áreas foram vendidas para quem desse o lance mais alto. Fortunas trocaram de mãos numa única noite. O meio de fuga eram os navios e não helicópteros. A longa sombra do colonialismo já foi mencionada, e sombra alguma foi tão duradoura quanto a das cruzadas. Ela permaneceu na memória do Islã como a imagem de homens que vieram de longe com objetivos religiosos abençoados para ocupar Jerusalém e apossar-se da terra. O temor de que esses homens voltassem continuou vivo. Era inevitável que todo o ocidental fosse recebido com a máxima hostilidade, principalmente quando alegava ter a proteção religiosa. Realmente não importava muito para o Islã se os que retornavam eram cristãos ou judeus. A sombra das cruzadas ainda se estende sobre Israel. O povo do Levante se uniu para expulsar os cruzados. Mas na Europa, o espírito das cruzadas, o espírito colonizador, havia se enfraquecido. Isso foi decisivo. E essa tendência ao cansaço é uma constante da ideia colonial. E há outra constante. Quando o entusiasmo por uma região esmorecia, esse estado de espírito se estendia às outras regiões. Enquanto os cruzados penetravam no leste, os mouros rumavam para o oeste e para a Espanha. No mesmo ano em que se viu livre dos mouros, cuja arquitetura ainda encanta os turistas, a Espanha iniciou o maior projeto colonial desde o tempo de Roma. O núcleo desse projeto era Sevilha. Cristóvão Colombo esteve aqui em 1491 a negócios, aguardando que a rainha Isabel resolvesse o problema com os mouros. Com a Espanha, a ideia colonial tomou forma definitiva do ponto de vista intelectual e administrativo. A salvação das almas era ainda o motivo declarado, e para os comprometidos com a tarefa era um motivo real. A motivação colonial nunca foi simples, nem tinha uma única dimensão. Mas, como disse Adam Smith, o piedoso objetivo de converter os pagãos ao cristianismo também santificava a injustiça do projeto. O objetivo piedoso era apenas a cobertura legal, um conceito que não foi inventado pela CIA.
O objetivo mais verdadeiro do projeto era o enriquecimento dos colonizadores e da coroa espanhola. Sendo o esforço todo dos espanhóis, era natural que as recompensas também lhes coubessem. E assim o comércio colonial espanhol foi monopolizado pelos próprios espanhóis. Era essa a percepção mercantilista da ideia colonial, sempre mais forte na Espanha.